E eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem, um recado especial para você nesta noite. Amém? Aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, com certeza é algo preparado de Deus para a tua vida. Então, fique junto conosco aí e receba esta palavra no nome de Jesus Cristo na tua vida, amém? E é o que eu quero falar com você nesta noite sobre o renascido para o reino. Evangelho de João, capítulo de número 3. Amém? Irmãos, nós vemos aqui nesse texto, né, o relato a qual Jesus vem explicando aí sobre o novo nascimento. E é o que eu quero falar com você nesta noite, sobre o renascido para o reino. A pessoa que tem um novo nascimento, ela passa a ser aí alguém que foi renascida para o reino celestial. E nós olhamos aqui na história de Nicodemos, entendemos aqui alguns pontos. Primeiramente, nós sabemos aí que Nicodemos era um homem religioso, né? Ele era autoridade ali entre os judeus, como a Bíblia vem dizendo aí, que ele era príncipe dos judeus. Ele tinha todo o conhecimento da lei judaica, mas ele tinha uma necessidade na vida dele. E que necessidade era essa que Nicodemos tinha? Ele tinha ali um grande anseio, né, pelas coisas espirituais. Ele temia a sua religião, ele era alguém que temia a religião, tanto é que ele foi procurar Jesus à noite. Mas eu quero já de antemão adiantar aqui para você que aquele que se achega em Jesus, ele tem a vida transformada, irmão. A pessoa, ela só consegue chegar até Jesus quando ela abandona a sua religião, quando ela deixa de lado a religião. Foi o caso de Nicodemos aqui. Aquele que é renascido para o reino, ele não perde a comunhão com o Senhor Jesus. E outra coisa que eu aprendo aqui também nessa palavra, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: olha a hora que Nicodemos foi ter com Jesus, à noite. E eu quero dizer aqui para você que para Jesus não importa a hora que você vai até ele, ele vai te atender. Não importa o momento, não importa como você esteja, não importa quem você é. Se você for até Jesus, você pode ter certeza que ele vai te atender. Jesus, ele faz 4 ilustrações aqui nesse texto que eu quero compartilhar com você também, para trazer uma base, né, espiritual para a salvação. A primeira coisa que Jesus vem falando aqui é sobre o nascimento. Observa aí do versículo de número 1 até o versículo 7, Jesus vem falando sobre o nascimento, né? Ele usa aí o novo nascimento para explicar para Nicodemos que essa é a primeira base da salvação. O nascimento, ele é o princípio da vida. Olha só, o único meio de um ser humano entrar nesse mundo é por meio do nascimento. Não tem outro meio, né? E o único meio também para nós entrarmos no reino dos céus é por meio do novo nascimento. Se a pessoa não nascer de novo, não tem como ela entrar no reino dos céus. É o que Jesus vem falando aqui para Nicodemos, ó. Amados, a palavra é bem claro para nós. Se não houver um novo nascimento, não tem como entrarmos no reino dos céus. Olha que Nicodemos era religioso, ele era ali alguém famoso, né, conhecido, autoridade entre os judeus, conhecia toda a lei, mas não ia entrar no céu. Em um nascimento natural, é necessário o quê? Um homem e uma mulher. Se não for
o casal não tem como gerar uma vida. Agora, no novo nascimento, né, ou no nascimento espiritual, é necessário o quê? A palavra de Deus e o Espírito de Deus. O nascimento de Jesus foi assim, né? Foi na palavra e do Espírito. Ah, mas como assim, pastor? Observe, o próprio João aqui, ele vem falando lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? É a palavra. Né? Aí você olha lá em Mateus, em Mateus capítulo de número 1, versículo 20, ali José está desconfiado de Maria, que estava grávida, ele abandona Maria, vai embora, aí vem o anjo do Senhor em um sonho e fala para ele assim, olha, volta, aceita Maria, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Muitas denominações ensinam, né, baseado aqui neste versículo, que a água aqui é o batismo. A pessoa tem que batizar e tem que ser batizada com o Espírito Santo também, para ela ter um novo nascimento. Amados, isso daí é um pensamento errado, não tem nada a ver com o que Jesus está falando para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Sabe por que eu digo isso para você? Olha só, se nós formos olhar desta forma, né, o batismo ser a água, nós estamos contradizendo a palavra do que aconteceu com o ladrão lá na cruz. Ele não foi batizado e Jesus disse para ele assim, ó, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele não foi batizado. Então, se nós olharmos que para entrar no reino dos céus eu tenho que ser batizado nas águas e eu tenho que ser batizado no Espírito, amados, eu estou contradizendo essa passagem de Jesus lá na cruz, dizendo para o ladrão que estaria com ele no paraíso. Né? A criança, quando ela nasce, ela vai herdar a natureza dos pais. E no nascimento espiritual, no novo nascimento que Jesus está dizendo aqui, os filhos de Deus vão herdar o quê? A natureza de Deus. E o interessante é que a natureza determina os nossos desejos. Né? Então, se eu herdei a natureza de Deus, ela vai dominar os meus desejos. E aí eu não vou ter mais desejos para voltar para as coisas do mundo, como eu era antes na velha criatura. O meu desejo vai ser o quê? De alimentar a palavra de Deus, buscar um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual, porque essa é a natureza de Deus, é espiritual. Quando nasce uma criancinha, um bebezinho, né, os pais começam ali a prever um futuro para aquela criança. Ah, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser desse jeito, né? E amados, eu quero dizer aqui para você que nós fomos gerados para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, olha só, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. Então, assim como os pais prevê um futuro para a criança quando ela nasce, Deus também tem previsto aí futuro para você. É um futuro de glória, um futuro abençoado, um futuro eterno ao lado dele. E eu quero dizer para você que vale a pena você nascer de novo, se entregar ao Senhor Jesus Cristo. E provavelmente isso daí deve ter causado ali um espanto em Nicodemos, né? Essas palavras que Jesus falou aqui deve ter causado um espanto nele, a ponto de Jesus dizer assim aí no versículo de número 7, olha só o que Jesus fala. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos ficou ali maravilhado com aquelas palavras, né? Porque ele começou a entender o sentido da salvação. E a segunda ilustração que Jesus usa aqui é o vento. Né? No versículo de número 8 até o verso 13, Jesus vem falando aí sobre o vento. Jesus, ele nunca perde a oportunidade, né?
E provavelmente eles estavam conversando à noite ali e começou a vir aquela brisa da noite, aquele vento soprando assim sobre eles, e Jesus começou a explicar para Nicodemos: olha, aquele que é nascido do Espírito é como o vento. O vento ele é invisível, você não pode ver ele, mas ao mesmo tempo ele é poderoso também, que ele pode mudar muita coisa, né? Então o Espírito Santo ele faz isso, ele causa um movimento. Observa para você ver que onde o vento passa, ele coloca tudo em movimento. E o Espírito Santo é assim. Quando ele está na tua vida, ele vai colocar a tua vida em movimento. Você não vai ser aquela pessoa estacionada, parada, quieta. Você quer fazer as coisas acontecer. Você quer ver a obra do Senhor andar. Porque você é movido pelo Espírito Santo, né? E provavelmente Jesus estava fazendo aqui Nicodemos lembrar também, já que ele era um conhecedor da lei, daquela passagem de Ezequiel, né, quando ele estava ali no vale de ossos secos, e Deus falou assim para ele: profetiza agora sobre o vento. E aí Ezequiel começou a profetizar: vento dos quatro cantos, vem e sopra sobre esses ossos, né? E ali então houve vida naqueles ossos. Então, quando Jesus fala para Nicodemos aqui, ó, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, Nicodemos estava lembrando daquela passagem, porque ele conhecia bem a história, né? E provavelmente isso daí deve ter mexido no coração de Nicodemos, irmãos. Hoje, quantas pessoas estão como um vale de ossos secos? E eu quero dizer para você que é necessário nascer de novo, né? O Espírito Santo, ele realiza esta obra na sua vida. E o interessante é que Jesus vem usando agora outra passagem do Antigo Testamento, né, para fazer Nicodemos olhar para a cruz. Então a terceira base para a salvação, amados, é você olhar com os olhos da fé. Observa aí no versículo 14 até o verso 18, Jesus vem falando de uma passagem lá de Números capítulo 21, versículo de número 4 ao 9. E aí, pelo fato do povo reclamar do maná, Deus mandou ali serpentes abrasadoras para picar aquele povo. E diz a palavra que muita gente morreu ali no deserto por causa daquela serpente. Deus fala assim para Moisés: olha, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste e põe lá no deserto. Aquele que for picado por essa serpente aí e olhar para a serpente de bronze será curado. Quando nós olhamos para Cristo com os nossos olhos da fé, nós somos salvos do veneno do pecado. Olha o quanto é importante você olhar para Jesus com os olhos da fé. No dia 6 de janeiro do ano 1850, aconteceu uma tempestade de neve numa cidade na Inglaterra, e um certo jovem, ele queria ir na igreja onde o pai dele, o avô dele pastoreava, mas por causa daquela tempestade ali não teve como. E aí ele foi então em uma igreja perto da casa dele ali, uma igreja chamada Metodista, e ele foi para assistir o culto ali. Só que chegando lá, o pastor da igreja também não tinha conseguido chegar na igreja por causa da neve. E aí quem estava conduzindo o culto era um obreiro, né? Ele não tinha formação teológica nenhuma e estava ali por um imprevisto, né? O pastor não pôde ir e, como tinha algumas pessoas, o obreiro começou a fazer o culto ali. E aquele jovem entra dentro da igreja, né, e senta ali no banco e começa a ouvir o obreiro pregar. E aquele obreiro estava pregando sobre Isaías 45, versículo 22, a qual Deus fala assim: olhai para mim e sereis salvo. E como o obreiro não tinha preparação nenhuma, né, ele não sabia nem o que falar a respeito desse versículo aí. E aí ele começou a dizer assim para as pessoas: olha, qualquer um pode olhar, né? Uma criança pode olhar. E aí ele viu aquele jovem sentado lá no banco, né? Ele dirigiu até aquele jovem e falou para ele assim: olha, você é infeliz porque você não tem olhado com os olhos da fé para Cristo.
E aquele jovem ali guardou aquelas palavras no coração e ele começou então a olhar com os olhos da fé. Naquele dia ali aconteceu a verdadeira conversão de um pastor muito renomado, a qual é chamado Charles Spurgeon. E quando as pessoas recusam a olhar a Cristo, elas são condenadas. Quarta ilustração aí para a salvação. Jesus vem falando sobre a luz e as trevas, aí do versículo 18 ao 21. Os pecadores hoje não se achegam a Jesus porque eles têm amor nas trevas, eles amam as suas obras. Eles não vêm para a luz porque as suas obras são más e eles têm medo de serem descobertas. Então Jesus está explicando tudo isso daqui para Nicodemos. Olha, o que acontece com as pessoas é isso, e para ser salvo a pessoa tem que estar na luz. E Nicodemos, ele estava ali numa treva de confusão, e ele acabou chegando então à luz da confissão, porque ele acabou crendo no Senhor Jesus e começou então a caminhar na luz da verdade. No Evangelho de João, capítulo de número 19, do versículo 38 ao 42, vem falando assim que depois que Jesus morreu ali na cruz, quem ajuda a descer Jesus daquela cruz ali foi Nicodemos. Então, quando a pessoa encontra com Jesus, entrega a sua vida para Jesus, isso muda a vida dela.